Louvado seja Allah, Criador dos mundos, e que a paz de Allah esteja sempre junto ao Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah. Presto testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. Um alerta hoje, uma parada para alertar a todos contra o inimigo da humanidade, contra o maior dos inimigos da humanidade, Lúcifer, a Shaitan, inimigo declarado que afrontou Allah Azza wa Jal e permanece até o dia determinado por Allah, sussurrando, tentando desviar para o caminho errado, para o caminho do mal, todos os seres humanos. Iniciar dizendo que Allah Azza wa Jal deixou claro para nós no Alcorão Sagrado quando disse: saibam que Lúcifer, a Shaitan, é vosso inimigo, portanto, tomem ele como inimigo, e não sejam dos moradores do inferno, seguidores do Shaitan, seguidores do Lúcifer. Allah Azza wa Jal declarou: ele é inimigo, e deixou claro isso para que todas as pessoas saibam. Pedimos a proteção de Allah e o refúgio nele contra o Shaitan e os seus sussurros. Desde o início, a inimizade do Shaitan iniciou-se quando Allah Azza wa Jal criou o nosso pai Adão alayhi salam. Após criar Adão e assoprar nele do seu alento, Allah Azza wa Jal pediu que todos os anjos se prostrassem em respeito a Adão e em adoração a Allah. A prostração dos anjos foi em respeito, saudação, em respeito a Adão, obediência e adoração a Allah Azza wa Jal. Todos eles então atenderam ao pedido e à ordem do Criador e se prostraram, menos um que estava entre eles e não era anjo, mas estava entre eles. Ele é Lúcifer. A primeira afronta, rejeitou, recusou e disse: você me criou, ó meu Senhor, você me criou do fogo e criou ele do barro, portanto eu sou superior a ele. Desobedeceu a Allah Azza wa Jal e não quis prostrar. E quando dissemos para os anjos que prostrem todos para Adão, e todos prostraram, menos Lúcifer, por soberba rejeitou e foi colocado entre os renegadores da fé. Ele disse: eu sou superior a ele por ter o Senhor me criado do fogo e criou ele do barro. A ordem de Allah Azza wa Jal foi: você está a partir de agora expulso do paraíso, amaldiçoado e distanciado até o dia do juízo final. O diálogo dele com Allah, o Criador, pediu que fosse dado um tempo para ele. Me dê um tempo para que eu desvie a maior parte da humanidade possível. E Allah Azza wa Jal, por uma ciência que só ele conhece, por motivos que só Allah subhanahu wa ta'ala conhece, deu tempo suficiente para ele e disse: você terá o tempo até o dia determinado. Lúcifer respondeu dizendo: meu Senhor, pelo mal que me condenaste, por ter me condenado a esse mal, eu sentarei em todas as sendas retas das pessoas. Eu estarei no caminho delas, sentado. Ou então, num outro versículo, a maneira dele agir: eu estarei diante deles, por detrás, à direita e à esquerda, envolvendo eles por todos os lados, na senda reta daqueles que adoram Allah Azza wa Jal. Qual que é a senda reta? A senda reta é o Islã, a senda reta é a obediência a Allah Azza wa Jal. Então todas as pessoas que recebem os sussurros do Shaitan, e saiba que ele sussurra, e ele vai tentar, e ele é inimigo seu. A primeira coisa é saber que são obras do Shaitan. Ele vai dizer primeiro para as pessoas que estão no Islã, que Islã é esse, sussurrar, colocar as ideias na cabeça. Primeiro plano dele, que religião é essa? Um exemplo: religião de terroristas, religião que oprime a mulher, religião que proíbe tudo, religião que exige tanto. Começa a embelezar e a sussurrar na sua cabeça até que você comece a desanimar com a ideia do Islã. Ele vem até você e fala salat, mais tarde você faz a salat.
continue mais um pouco. Obedecer a Allah, porque depois você se arrepende e volta. São todas coisas, sussurros do Shaitan, tentando desviar as pessoas da verdade, da religião de Allah Azza wa Jal. Quando ele diz para Allah, pelo seu poder, desviarei ou tentarei instigar a discórdia e a maldade entre eles enquanto eles estiverem vivos. Enquanto a sua alma existe, enquanto você está respirando, saiba que você vai receber sussurros e planos do Shaitan para que ele te desvie. E Allah Azza wa Jal respondeu, e pelo meu poder estarei sempre perdoando-os enquanto eles pedirem o perdão. Por isso é importantíssimo e necessário que nós sempre pidamos o perdão para Allah Azza wa Jal. Entre os seus planos, ornamentar as coisas erradas, embelezar as coisas erradas, deixar as coisas erradas mais bonitas e gostosas. Todos nós sabemos que obedecer a Allah é algo belo e bonito, e desobedecer a Allah é algo deplorável e feio. O que se passa com muitas pessoas hoje que passaram a achar o deplorável bonito, o Shaitan sussurrou para que desobedecem a Allah Azza wa Jal. Ele embeleza e ornamenta aqueles que bebem a bebida alcoólica. Não há problema, beba um pouquinho, você vai se sentir bem. O que mal que tem num gole, depois você se arrepende, depois você volta. Sussurros do Shaitan, a fraqueza, aliada à fraqueza desse ser humano de fé abalada, faz ele cometer o pecado. A zina, a fornicação, o adultério. Você ainda é moço, que mal tem você sair com uma mulher, depois você se arrepende. É só dessa vez, sai e depois você se arrepende e retorna para Allah Azza wa Jal, e continua sussurrando até que aquele fragilizado comete o pecado. Os juros, a usura, ele vem num plano de amedrontar contra a pobreza. Não há mal você receber o juro. O porquê não? Hoje é moda, todo mundo faz isso, é comum. Sussurra tanto e aquela pessoa de fé abalada acaba caindo no pecado. Para as mulheres, o porquê desse hijab hoje? O porquê tão nova usando o hijab? Você é bonita e tem que mostrar a sua beleza. Sussurros, planos do Shaitan. A exposição das mulheres da forma que é. A vestimenta exuberante e rejeitada islamicamente das mulheres, os gastos exorbitantes com vestimentas e sapatos das mulheres, tudo isso aqui são sussurros do Shaitan, que faz com que aquela mulher sinta a necessidade de usar as mais belas roupas e se expor em todos os lugares. Essa mulher tem que reaver o pensamento e pensar que isso é sussurro do Shaitan para desviá-la do caminho certo. Outro plano do Shaitan é fazer com que a pessoa deixe a adoração pouco a pouco. O exemplo é a salat. Quando escutamos o adhan, muitas pessoas vem o pensamento, o sussurro do Shaitan para elas. Tem tempo ainda. Aguarde, o Asr está longe, um exemplo. Espere, termine essa venda, descanse um pouco, você está tão cansado. Poxa, mas você está extremamente cansado. Espera mais um pouco, termina a sua venda, atenda o telefone, atenda o cliente, atenda fulano. E a pessoa vai atendendo na realidade aos sussurros do Shaitan. Uma pessoa que vai fazer a zakat, e quantos deles não existem? Tem medo de ficar pobre. E o Shaitan começa a sussurrar. Se você pagar 2,5%, é uma fortuna. Você vai acabar se empobrecendo. O porquê de pagar o zakat? Protele, não há problema. Pague um pouquinho, mas não pague tudo. São todos sussurros do Shaitan. O Shaitan, na realidade, quer que as pessoas temam a pobreza e com esse temor se desviem da adoração de Allah Azza wa Jal. Muitas pessoas que se acham inteligentes, economicamente falando, pensam que comendo o halal e o haram e não pagando o zakat estão acumulando fortunas. Na realidade estão acumulando desgraças para eles e seus descendentes. A ordem de Allah que se pague o zakat e se observe sempre o halal. Um outro plano do Shaitan
é fazer com que as pessoas sempre protelar, deixar para depois. Quando é uma época do Hajj, ele vem e sussurra para a pessoa e diz: você é tão novo, atrase, daqui a um ano você cumpre a peregrinação. Protele para daqui a 2 anos. E você outra também protele o hijab para depois. Por que a salat agora? O casamento, como o chefe citou, quantos jovens têm condições de casar? E o shaitan vem sussurrar para eles: cometa o adultério e o zina na rua. Saia com todas as mulheres, é preferível. Por que casar com uma no halal? Se tanto haram existe por aí, essa mulher, se você casar com ela, vai te dar dor de cabeça, vai ficar te perguntando onde você vai, onde você volta, vai pedir dinheiro para comprar o leite e o pão, talvez vai querer um carro. Continue no haram, continue saindo com todas as mulheres e atenda ao shaitan e saiba que o seu caminho é desastroso e o final será triste. O halal existe e nós temos que seguir o halal. Não podemos protelar na adoração de Allah Azza wa Jal. Faz protelar até na tauba. Uma pessoa que tem vontade ou tem um pensamento de fazer uma tauba da bebida ou do cigarro ou da usura ou do zina, da fornicação e do riba, o shaitan sussurra para ele: não, mais esse ano de juro e você para, mais esse ano de fornicação, adultério e zina e você para, mais esse ano de bebida alcoólica, depois você para, mais um tempo de fumaça e cigarro e depois você para. Isso é ideias e sussurros do shaitan que vem até a pessoa e faz com que ele retarde também a tauba. Ele faz com que as pessoas gostem das coisas erradas e sintam o gosto por coisas erradas. O desafio do Islã é para que as pessoas deixem o pecado para sentir o gosto da adoração de Allah no coração. E toda pessoa de fé, quando deixa um pecado por Allah, fatalmente sentirá o gosto doce dessa adoração dentro do coração dela. O shaitan, no final da história, ele quer que as pessoas reneguem a fé, que as pessoas se tornem kafir. Faz primeiro com que a pessoa protele, faz com que ela deixe de adoração, faz com que ela comece a pecar, ela comece a distanciar, até que ela caia na renegação da fé, na idolatria, citado no Alcorão, no Alcorão Sagrado, quando o shaitan disse, e quando o shaitan disse para o ser humano: renegue a fé, e o ser humano renegou a fé, o shaitan disse: te abandono, rompo os meus laços com você, porque eu temo Allah Azza wa Jal. Essa história, esse versículo aconteceu por uma história de um adorador judeu da época, na época do judaísmo. 3 pessoas tinham uma irmã e precisavam sair talvez para uma batalha e não sabiam onde deixar a irmã. Fique atento para essa história e saiba como o shaitan, passo a passo, começa a ludibriar, iludir e te levar para os caminhos errados. E talvez, se você continuar seguindo, te levar para uma morte desastrosa, renegando a fé. Esses 3 rapazes disseram: onde podemos deixar nossa irmã? Um deles disse: levamos para o religioso judeu, uma pessoa religiosa, íntegra, a melhor pessoa da região. Levaram ela para o judeu e disseram: nós vamos sair para uma batalha, deixamos a nossa irmã na sua guarda, na sua confiança. O adorador judeu disse: jamais, em hipótese alguma, isso não é permitido. Conversaram com ele, até que o shaitan também sussurrou. Ele disse: então tudo bem, que seja na casa de frente da minha, não na minha casa. Deixem ela na casa de frente, qualquer coisa eu fico sabendo, e se ela precisar de comida eu levo comida para ela. Iniciou o plano dele o shaitan. Na primeira vez ele fez a comida e chamou a moça para que viesse buscar a comida. E ficou dessa forma alguns dias ou semanas. O shaitan sussurrou para ele e disse: não, isso não é gentileza da sua parte. Leve a comida e coloque na porta da casa dela. Ele levou então a comida e passou a colocar a comida na porta da casa dela. E isso ficou assim, nessa forma, durante dias ou semanas. Até que o plano do shaitan veio novamente com seu plano, sussurrando para ele e disse: não, isso não é gentileza da sua parte. Bata na porta, né? Sente com ela, coma com ela. É uma pessoa que está triste, debilitada psicologicamente. Dê uma atenção, você é seguro, você é religioso, nada de mal vai lhe acontecer.
atendeu aos sussurros do Shaitan, entrou na casa da moça, o Shaitan sussurrou para ele e sussurrou para ela. Embelezou o pecado para ela, embelezou o pecado para ele. O maior religioso da época cometeu a fornicação com a mulher porque seguiu os passos do Shaitan. E quando ele cometeu o pecado do zina, ela engravidou fruto desse zina. E o Shaitan foi até ele e disse: e o que você vai fazer agora? E a sua fama e o seu nome como maior religioso, todos vão saber que essa criança é seu filho. E quando ela deu à luz aquela criança, fruto do zina, ele foi e matou a criança para se livrar dos vestígios do pecado. O Shaitan foi para ele e disse: mas os irmãos dela vão voltar e ela vai contar para os irmãos como é que você vai se virar. Não vejo outra solução para você, a não ser matá-la também. E ele acabou matando a mulher e enterrou os dois num lugar distante. E quando os irmãos dela voltaram, o Shaitan no sonho, como ele aparece para muita gente, para entristecer ou para ludibriar no sonho, o Shaitan pode vir e contar histórias para entristecer as pessoas, ou contar algo para fazer com que aquelas pessoas se desviem. Ele veio primeiro para o irmão mais velho no sonho e disse: sua irmã e um filho dela está enterrado em tal lugar, e contou a história. Na mesma noite foi para o irmão do meio e contou a mesma história. E na mesma noite foi para o mais novo e contou a mesma história. E quando acordaram, os três foram contar um para o outro o sonho, e havia coincidência de todos terem sonhado a mesma coisa. Um deles disse: ele é uma pessoa religiosa, o mais velho, jamais ele cometeria isso. O mais novo respondeu: quero ter certeza, eu vou lá revirar o túmulo da nossa irmã e ver o que vai acontecer. Foram até lá, remoeram, retiraram a terra que tinha ali e descobriram que estava enterrada a irmã junto com o filho dela. Levaram o caso para o rei da época e o rei determinou que a penalidade deveria ser matá-lo crucificado. No momento da sua morte, o Shaitan veio até ele e disse: eu que sussurrei, eu que fiz tudo isso com você, o plano é todo meu, portanto eu tenho poder, você está prestes a morrer. Se você renegar Allah, desmentir a verdade de Allah, renegar a fé, esse meu poder pode te salvar. Esse homem renegou a fé. O Shaitan então disse para ele: os laços entre eu e você estão rompidos, se vire e eu temo Allah. Morreu renegando a fé, morreu kéfer. Lembre-se do início da história e lembre-se do final dessa história. Allah Azza wa Jal diz: e não sigam os passos do Shaitan, porque ele é um inimigo declarado de vocês. Todas as pessoas que seguem o Shaitan e os sussurros dele estão fazendo com que o Shaitan seja o seu mestre no dia a dia, o seu professor do dia a dia. No hadith é relatado que todo dia o Shaitan junta os seus assessores e ajudantes e diz: o melhor de vocês será premiado hoje. E na volta do trabalho, no final do dia, ele pergunta: o que você fez? Um diz: fiquei perturbando tal casal até que eles se divorciassem. Ele recebe os parabéns. O segundo: e o que você fez? Eu fiquei perturbando fulano até ele cometer o zina, o adultério. Dá os parabéns e diz: você é o bom. Para o terceiro ele diz: e o que você fez? Ele diz: eu fiquei junto a ele, perturbando e sussurrando até que ele bebesse e ficasse bêbado. Ele diz: é você o mais próximo de mim por enquanto. E você, último, o que você fez? O outro ajudante diz: fiquei perturbando e sussurrando até que ele matasse, assassinasse alguém. Ele se aproxima e diz: é você o mais próximo de mim. O Shaitan delibera aos seus agentes e assessores e ajudantes todo dia trabalhos satânicos. Lúcifer passa os trabalhos satânicos dele para os seus ajudantes. Não devemos nós, como muçulmanos, seguir os passos do Shaitan e os seus ajudantes. Pedimos que Allah Azza wa Jal proteja a todos nós e a todos os muçulmanos do Shaitan, e que Allah, principalmente aos jovens, envolva eles com a sua proteção contra os sussurros do Shaitan.